Sara-me, Senhor, e existe uma enfermidade que se alastrou sobre a terra e é uma enfermidade de cunho espiritual. Ela veio aos homens, ela foi transmitida à humanidade por intermédio de Adão. 5,12 de Romanos. Como por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado entrou a morte. Assim também a morte passou a todos os homens, por isso que todos pecaram. O pecado, espiritualmente, é uma enfermidade, assim como as doenças. Elas degeneram o homem. Elas fazem o homem cair na ruína. O pecado também, ele degenera o homem e o faz cair na ruína. O pecado corrói. O pecado destrói. O pecado rebaixa. O pecado destoa. O pecado envergonha. O pecado condena. O pecado veio ao mundo por Adão. Por isso, para vencê-lo, um homem também tinha de fazê-lo. Porque quem pecou, quem trouxe a desgraça para a humanidade, foi o homem. A maior desgraça ocorrida na humanidade foi quando o pecado se introduziu no mundo. Foi a maior desgraça que houve no mundo, foi a introdução do pecado. Mas por que a pior desgraça? Pelos efeitos dele, pelo que ele faz com o homem. Igreja do Senhor, entenda, Deus fez o homem perfeito. Deus fez o homem reto. Deus fez o homem sem mancha. Deus fez o homem sem rancor, sem ódio, sem malícia. Deus fez o homem sem nada que o condenasse. 7:29 de Eclesiastes. Deus fez o homem reto, porém, ele se meteu em invenções. Deus fez o homem totalmente reto. Era transmitida no homem a glória do Senhor. Todavia, o homem, quando eu digo homem, o ser humano, ele preferiu desobedecer. E pela desobediência de Adão, pela desobediência de Eva, o pecado se alastrou, dado que todos nós somos filhos naturais de Adão e Eva. Porque Deus fez a humanidade toda de um só homem. De um só. Atos capítulo 17, verso 26. E de um só fez toda a geração dos homens para habitar sobre a face da terra. Quem crê nesta palavra? Enfim, existe um mal que opera na sociedade, nas famílias, nas instituições. E esse mal se chama pecado. O pecado, ele separa o homem de Deus. Todo aquele que vive no pecado, que está nas rédeas do pecado, ele está separado de Deus. Ele está separado do céu. Ele está separado, a comunhão com Deus foi quebrada, a comunhão com Deus é interrompida por conta do pecado. O nosso Deus é extremamente santo. O Deus da Bíblia não é como as divindades pagãs. As divindades pagãs não tinham vergonha. As divindades pagãs, elas sempre cometeram seus atos horrendos, seus pecados. As mitologias pagãs, os próprios pais têm caso com filhas, os próprios pais, os deuses descem e têm caso com outras deusas.
É assim, um harém. O Deus da Bíblia, o verdadeiro, nunca. Essa é a diferença do povo de Israel. As nações caem, Israel está de pé. Os cananeus caíram. Onde estão os cananeus? Mas Israel está de pé. Oricantalabassi. Qual a diferença? O Deus de Israel, extremamente santo, puro, perfeito, reto, nele não há pecado, nele não há injustiça. Seus anjos cantam sem cessar. Isaías capítulo 6, verso 3. Santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos. E toda a terra está cheia da sua glória. O Deus da Bíblia é santo, aleluia. Ele é a rocha, cuja obra é perfeita. Retos e justos são seus caminhos. Deuteronômio 32, verso 4. Jesus aqui nesta terra, ele podia apontar para os homens, indagá-los. 8,46 de João. Quem de vocês me convence de pecado? Em outras palavras, ele, apontem o meu pecado. Apontem a minha falha. Tanto assim que a mulher de Pilatos, na madrugada do julgamento do Senhor, 27:19 de Mateus, ela correu de manhã ao Pilatos e falou: não entres em questão, porque num sonho eu muito sofri por causa desse justo. O nosso Deus é justo. Oricantalabassuricai, você glorifica por isso? O nosso Deus não são como os outros, não. O nosso Deus permanece, a sua fé permanece, porque Ele é reto, porque Ele é justo. Ele prova que não há outro além dEle, aleluia. E o pecado vai separar o homem desse Deus. Isaías 59, o verso 2. As vossas iniquidades fazem divisão entre vós e o vosso Deus. Os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que vos não ouça. O pecado é uma parede de separação entre a criatura e o Criador. O pecado é uma parede de separação entre o mortal e o imortal. O pecado é uma parede de separação entre o finito e o infinito. O homem que vive no pecado conforme o seu coração, ele está separado de Deus. Que vive segundo as suas vontades, segundo o seu gosto. Eu creio assim porque eu acho assim. Eu vivo assim porque, eu estou gozando a vida, estou curtindo a vida. Você está separado de Deus, camarada. Não, meu corpo, minhas regras, separada de Deus, feminista. Não, nada de regra, nada de padrão, a vida é curta, não é curta, tem eternidade para frente. Tem uma eternidade, ela pode ser com Deus e ela pode também sem ser Deus, ela pode ser sem a presença de Deus. O pecado separa, e o mal que tem arruinado a sociedade é o pecado, separado de Deus. O homem está. Famílias separadas. Porque tanta causa de divórcio, separação de Deus. Tantos crimes de sangue, latrocínio, assassinato, adultério, estupro, tantas coisas. É o pecado agindo no homem.
Porque tantos ídolos, deuses de madeira, de pau, de pedra, deuses de louça, deuses 3D agora. Por que tantos deuses? É a falta do Senhor. Porque tantos altares, tantas velas, tantos incensos, tantas libações, tantos sacrifícios. O homem tem um vazio, ele quer preencher. Ele quer preencher o vazio de lá. Ele busca deuses fabricados por mãos de homens, por imaginações, porque ele está separado do céu. Ele está separado de Deus. Por que tanta mentira, tanto engano? Engano na história, engano nas instituições, mentira deslavada, sem pejo nem constrangimento. É o pecado. O pecado faz o homem descer ao mais baixo grau, porque ele está separado de Deus. Não tem conexão, é uma parede. Não tem conexão. A pessoa por si, ela quer mudar, mas não consegue. Porque ela está separada de Deus por conta do pecado. A pessoa quer ter uma nova vida, mas não consegue. Está separada. Somente Jesus para quebrar essa barreira. Oh, glória a Deus. Aricanta labaço, aricanta labassi. Somente o Filho de Deus que se manifestou, o Filho de Deus que liberta o homem completamente. 8,36 de João: se pois o Filho do homem vos libertar, verdadeiramente sereis livres. O pecado derruba. Eu falei, minutos atrás, ao mais baixo grau. E derruba. As escrituras dos profetas dizem, no livro de Oséias, capítulo 14, o verso 1. Converte-te, ó Israel, ao Senhor teu Deus, porque pelos teus pecados tens caído. Pelos teus pecados tens caído. O pecado derruba. A pessoa rouba, mas ela acha que não está roubando. Ela acha que está fazendo algo, não. Tem muito rico no mundo que custa um pouco. Eu tenho direito, porque ela está caída. Como Zaqueu. Zaqueu não tinha aberto os seus olhos até Jesus entrar na casa dele. Quando ele sentiu aquele desejo de subir na figueira brava, ele era de baixa estatura, cobrador de impostos, traidor do seu povo. Porque cobrador de impostos para um judeu era a pior traição. Porque era alguém trabalhando para o Império Romano, cobrando imposto do seu próprio povo e ainda defraudando para enriquecer. Ele sobe ao pé de figueira porque ele queria ver Jesus. Ali já estava nascendo algo para o levantar. Ali estava nascendo um sentimento para mudar a vida dele. Ele queria ver Jesus. Quando Jesus desce, eu vou pousar em sua casa. Mas como pode? A Bíblia diz que ele era caído pelos pecados, que o próprio povo começou a dizer, ele entrará na casa do homem pecador, porque eles sabiam, ele cometia pecado, ele roubava mesmo. Mas quando Jesus entrou naquela casa, você imagine Jesus entrando ali. Devia ser uma casa chique, ele era rico. Mas Jesus entrou ali. Imagine a mão levantada do Senhor. Hoje veio salvação. Ali canta labassuricai. Hoje veio salvação a esta casa. Alabassi. Ori canta labassuri, me canta labassi. Ali ele percebeu. Ele estava roubando, defraudando seu próprio povo, além do seu Deus, o Deus verdadeiro. Mas ele achava, não tem nada, não tem nada. Deus quer que eu fique rico mesmo. Se o império não tira de nós, eu também tiro do meu povo. Quer justificar seu erro. Mas quando ele teve os olhos abertos, falou, Senhor, eu defraudei.
Se eu defraudei, eu vou dar 4 vezes. Eu vou dar quadruplicadamente. Eu darei 4 vezes mais. O que eu tirei, o que eu roubei, o que eu defraudei. O que foi aquilo? O levantamento do pecado. Ele conseguiu ter noção da ruína na qual ele estava. Antes não, eu tiro mesmo. Compro túnica boa, tenho móveis bons na minha casa. Mas quando ele foi levantado do pecado, que Jesus falou, o Filho do Homem veio procurar e salvar, aleluia, aquele que estava perdido. Lucas 19, o verso 10, ali, ele se ergueu, vou mudar, e foi transformado. Se Jesus não levantar o homem, ele não reconhece o seu pecado, porque o pecado derruba, deixa no chão, o pecado deixa na lama. Por isso que o salmista falou, o Salmo 40, o verso 2, tirou-me de um charco de lodo horrível, tirou-me de uma cova de destruição, firmou os meus pés sobre a rocha. Por que firmou os pés? Estava caído, estava derrubado na lama do pecado, no lodo do pecado, na sujeira do pecado. Mas o Senhor levantou e firmou os pés na rocha. E ainda colocou um cântico novo. Ori canta labassi. Quantos estão derrubados pelo pecado? Estão derrubados, mas não conseguem ver. O pecado derruba. Derruba nos vícios, mas a pessoa acha que está bem. O médico talvez até já tenha falado, você vai morrer. O seu fígado está se deteriorando. O cigarro vai matá-lo. Seu pulmão está enegrecido. As drogas vão destruí-lo, mas continua usando. Porque quer ficar na noia, quer ficar fora de si, está derrubado pelo pecado, está derrubado pelo mal, derrubado pelas trevas. Mas eis um para levantar aquele que está caído, só ele, não tem outro caminho. Oricantalabassi. Muitos estão aqui e vocês foram levantados pela mão do Senhor. Porque vocês também estavam caídos. Ah, não quero saber, negócio de crente, e se escondia e já fazia a cara feia porque estavam caídos. Mas eis a igreja de pé, alabaciricai. Eis a sua vida de pé, porque Jesus nos levantou, aleluia. Você crê nisso? Levante as mãos e dê glória. O pecado deixa nas trevas. Cegueira. Cegueira. É um mal que age no ser humano. E esse mal que age no homem o deixa cego em trevas. As Escrituras, Efésios capítulo 4, verso 18. Entenebrecidos no entendimento, separados da vida de Deus, pela ignorância que há neles, pela dureza do seu coração. Entenebrecidos no entendimento. Entenebrecido significa a pessoa que está em trevas. É a pessoa cujo entendimento está em trevas. Porque o evangelho é luz. A palavra é luz. Quando Jesus se manifestou, a Bíblia diz que ele se manifestou para tirar as vidas das trevas. Mateus capítulo 4, verso 16. O povo que estava sentado em trevas viu uma grande luz. E aos que estavam assentados na região da sombra e morte, a luz do céu raiou. Oricantalabassi. E quantos estão com a mente assim? A pessoa pode falar,
não adianta. A mãe pode chegar para o filho, chorar, o chorar não adiantará. As mães sabem disso. As mães podem fazer rosto de tristeza, não vai adiantar. Para tirar aquelas trevas que estão na mente, o chorar não vai adiantar. Os pais sabem, filhos assim que às vezes dão trabalho, e você faz cara de tristeza, demonstra a tristeza, e a pergunta, adiantou? Não. As trevas da mente, do entendimento, nenhuma projeção humana, nenhum ato humano pode tirar. Tem hino do cantor cristão que diz, o chorar não salva. Mesmo lagrimar sem fim, jamais mancha carmesim poderá lavar a mim. O chorar não salva. Vocês já tentaram ajudar pessoas chorando, demonstrando misericórdia? Não adianta, porque a mente está em trevas, está entenebrecida, e para dissipar as trevas é só uma luz. E não é luz minha, não é luz sua, não temos luz própria, só a luz do Senhor. Ali cantarabás. Ori cantarabás, sirirai. Só a luz do Evangelho. Nada pode tirar um homem do cativeiro do inimigo, cuja mente está entenebrecida, se não for a luz do Evangelho. Enquanto a luz do Evangelho não chega, por vezes ele é bravo, gosta de peixeira, gosta de arma de fogo, é o valentão, porque a vida do homem sem Deus é assim, é uma folha que vai para onde o vento levar. Ele é cego, é entenebrecido, ele não enxerga, ele é guiado pelo inimigo. Às vezes, ele faz, desculpe a expressão, tanta baboseira, e todo mundo em volta está vendo, meu Deus, que vergonha, mas a pessoa acha que está abafando, né? A cegueira. 4:4 de 2 Coríntios, o Deus deste século cegou o entendimento dos incrédulos para que não lhes resplandeça a luz do Evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. A pessoa acha que aquilo é normal, ficar trancada dentro de um quarto, se banhando de sangue, desnudo, fazendo cortes pelo corpo, rapando a cabeça, a pessoa acha que aquilo é bom. Mas quem está do lado de fora, você olha aquilo e fala, meu Deus. A pessoa pensa que é bom levar um despacho com uma galinha que está apodrecendo. O nosso Deus é limpo. E eles vão levar a carne que vai apodrecer. Pessoas que servem a Satanás, que o inimigo manda comer carne humana, de defuntos, no cemitério. Mas a pessoa não vê que está assim. Filhos que matam o próprio pai pela herança. Filhos que arquitetam a morte dos próprios pais por causa de dinheiro. É o pecado na terra, igreja. O homem chegou ao grau mais baixo de cegueira, que ele não se dá conta de que por vezes está agindo contra o bom senso, está agindo por vezes seus atos piores do que de um animal. Porque o pecado deixa nas trevas, ele faz isso, é para humilhar o homem mesmo, é para o homem ser jogado mesmo. Mas a luz do Senhor, ela chega, basta abrir o coração. Não há pecador que Jesus não liberte.
Não há pessoa envolvida no pecado que não possa ser resgatada. Jesus ama todos os homens. Jesus quer a salvação de todo ser humano. Jesus quer salvar aqueles que ainda não aceitaram seu sacrifício. Jesus quer salvar aqueles que murmuram da sua palavra. Jesus quer salvar aqueles que estão entenebrecidos pelas trevas. Jesus Cristo, Ele quer salvar, Ele quer libertar, Ele quer transformar. Aleluia! A igreja crê nisso, a igreja crê. Oh, maravilha! E para eu encerrar, oh, glória a Deus! 1 Timóteo capítulo 2, verso 4 ao 6. Deus quer que todos os homens se salvem e venham ao conhecimento da verdade. Porque há um só Deus e um só medianeiro entre Deus e a humanidade. Quantos deuses há? Quantos? Entenda, não tem outro medianeiro. Não, mas aqui, medianeiro de redenção. Porque o verso 6 fala que ele se deu em preço de redenção. Não é assim que os padres falam? Padres enganadores e mentirosos. Porque a crença de um só medianeiro, ela está atrelada à unicidade de Deus. Existem quantos deuses, irmãos? Um só Deus e um só medianeiro. A crença de um só mediador, ela está atrelada a um único Deus. Não existem deuses, não existem medianeiros, só há um medianeiro. O que é medianeiro? Aquele que leva até o céu. A ponte que leva o homem até a salvação. Aquele que faz contato com Deus para tirar o homem do pecado que derruba, para tirar o homem do pecado que separa, para tirar o homem do pecado que deixa nas trevas. E quem é esse medianeiro? Jesus Cristo. Ele é o mediador da humanidade. Ele é o mediador de que o homem precisa. Só Ele. O qual se deu a si mesmo em preço de redenção por todos. Escutem aí, por alguns. Os mais chegados. Por todos têm direito. Aleluia! Então não diga que não tem jeito sim. Tem jeito porque tem algo que limpa do pecado. O pecado, ele leva à morte eterna. 6:23 de Romanos. Porque o salário do pecado é o quê? A morte. Que morte é essa? Eterna. É o lago de fogo, também chamado de eterna maldição, também chamado de danação eterna, também chamado de tormento eterno, também chamado de segunda morte, também chamado de negrura das trevas, de fogo eterno, de fornalha acesa. O fim do pecado é levar para o lago de fogo. Por que o salário? Porque quem vive fora de Deus, derrubado, separado, em trevas, ele trabalha para o pecado. Cada ato, cada coisa que faz, a pessoa está trabalhando em favor do pecado, se deleitando no pecado. Mas o salário dele tem um pagamento, tem um quinhão, tem uma paga. A segunda morte. A morte eterna. Porém, o pecado não sai. Incenso não vai tirá-lo. Ah, mas eu vou cortar o meu corpo. Não, isso não vai tirá-lo. Não, mas eu vou fazer o jejum de penitência de pão e água. Não vai tirá-lo. Não, mas eu vou chorar. Eu vou chorar até não ter mais lágrima.
podem secar as fontes, o pecado não vai sair. Mas eu vou pagar uma promessa. Eu vou com a Virgem de Fátima, eu vou com a Virgem da Aparecida, subir aquela escada, aquela passarela. Não, não, o seu pecado não será tirado assim, nunca será. Não, mas eu irei levar o São Jorge Guerreiro nas costas. Não pode apagar o seu pecado. Não pode transformar a vida de ninguém. Mantras, sutras, rezas, rosários, nada. Só há uma coisa que vence o pecado. Só há uma fonte. Uma fonte carmesim. Aleluia. Como diz 281 do cantor cristão. Achei a fonte carmesim. Achei a fonte carmesim que meu Jesus abriu. Só quem pode lavar o pecado da estrutura humana, do ser humano, é o sangue de Jesus Cristo. Só quem lava o homem por dentro e por fora e vence o pecado é o sangue. Foi por isso que João Batista, quando viu Jesus, ele estava batizando e apontou longe, chegando. E quando ele viu, ele gritou, João capítulo 1, verso 29, eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Mas como que esse Cordeiro tira o pecado do mundo? Pelo sangue que ele verteu. Pelo sangue que ele derramou, pelo sangue que desceu de seu corpo, que desceu de sua vida, que a terra do Gólgota bebeu, aquele sangue inocente. Até Judas sabia. Judas, o traidor, Mateus 27, verso 3 e 4, ele gritou assim: eu pequei, traindo sangue inocente. O apóstolo Pedro, 1 Pedro 1, 18 e 19, diz que ele foi resgatado da vã maneira de viver pelo sangue imaculado, pelo sangue incontaminado. E para eu encerrar, a Bíblia diz assim, que na quinta-feira, Jesus estava dando a ceia, na quinta-feira santa para os discípulos. E ele falou assim, isto é o meu sangue. Mateus 26, 28. Isto é o meu sangue, que será derramado por muitos. Para quê? Aí ele explica para quê. Para a remissão. Para a remissão dos pecados. Só o sangue pode remir o pecado. Só o sangue pode lavar a estrutura. Por isso que a pessoa não conhece mais. Mas Júnior, assim que dizem seus amigos lá, como que você foi mudado? E não consegue entender como pode. Mas irmão Zé, como o senhor foi mudado? Maurici, como que o senhor foi mudado? Eles não conseguem entender. Foi algo que lavou o presbítero Júnior. Foi algo que lavou o irmão José. Foi algo que lavou o diácono Maurici. E que o homem não consegue por si, ele não conseguiria por si, os irmãos não conseguiriam por si. Foi um sangue que verteu no Calvário, foi um sangue que desceu do madeiro do Senhor, limpou, purificou. Aleluia, louve o Senhor. Hari canta labassi, ele me canta labassi. O sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Então está aí. Só quem vence o pecado é o sangue. Quem crê no sangue? Palmas para Jesus. Glória a Deus. Aleluia, 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 aleluia. Oh, glória e canta.